Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma passeada por algumas criptos aqui. Primeiramente o Bitcoin, obviamente a estrela do show. O que a gente tem para analisar dele? Bom, a primeira coisa, basicamente, que ele está formando um triângulo, e esse triângulo muito me agrada. Por quê? Porque a gente tem duas operações aqui, obviamente a gente vai se posicionar na direção que romper, mas não só isso, a gente vai se posicionar na direção que romper na máxima. Vou explicar o que eu estou pensando. Se ele romper para cima, isso deve acontecer em 1 ou 2 dias talvez, é interessante que a gente pegue na máxima com stop no primeiro suporte próximo a essa máxima. A ideia é que ele busque ali pelo menos a zona dos 48 mil. Semelhantemente, se ele romper para baixo, seria interessante a gente pegar a mínima. Só que se ele romper para baixo, talvez ele deixe uma barra vermelha, uma barra verde, certo? De alta, posterior. Por quê? Essa zona dos 40 mil tá lotado de ordem Bitcoin Wisdom. Amanhã eu mostro para vocês com mais calma no vídeo do fechamento semanal. Vocês vão ver que tá lotado de ordem essa zona dos 40 mil aqui. Então, se ele tocar lá numa barra vermelha, talvez ele faça uma barrinha verde para ignorar essa barra vermelha. E aí vai ser um reteste nesta linha de tendência pela parte de baixo. Também um reteste de suporte perdido que agora vai virar resistência. Se isso acontecer, claro que isso aqui seria o cenário utópico, onde tudo daria certo. Aí seria mais interessante a gente entrar aqui e estopar logo acima. Mas não vai aumentar o risco, Felipe? Vai aumentar o risco, por isso você tem que fazer isso sabendo que nada impede que ele continue subindo, te stop e tire seu dinheiro. Faz parte da operação entender esses conceitos. Mas se isso aqui acontecer, eu acho bem mais interessante, porque a ideia é que ele caia, busque a primeira zona de suporte próximo a 38 e 36, que foi onde o gráfico criou esta zona de congestão, certo? Nenhum gráfico sobe em linha reta, já falei isso para vocês. Alguns sobem em ondas saudáveis, onde o próximo suporte toca a resistência anterior. Alguns sobem em zonas não tão saudáveis, onde o suporte é mínimo e mantém-se alta. Mas isso aqui é o desenho bonitinho dos livros. Na vida real é assim, ó. Subiu, desceu, engasgou, buscou suporte, subiu, engasgou, subiu. É assim que é na vida real. Então, esses processos aqui, onde o gráfico engasga, onde o gráfico trava, onde o gráfico cria lateralizações, também são zonas de congestão. Falando no trade econômico bonitinho, né? Para quem é fã do economês aqui, são zonas de congestão de preço. E essas zonas de congestão de preço, obviamente, vão oferecer possibilidades de compra ou de venda, se em cima, se embaixo. Por isso, aqui criou-se uma zona de congestão de preço, aqui tocou-se a zona de congestão de preço pelo lado de baixo e aqui ignorou-se a zona de congestão de preço, derrubando o gráfico um pouco mais, certo? E o mesmo acontece em zonas de suporte. Por isso, essa zona dos 36 mil aqui, aproximadamente, a metade deste movimento entre o topo e o fundo, seria onde eu fecharia essa operação vendida. Por quê? Nada impede que o próximo suporte seja criado aqui. Eu não quero isso, obviamente. Eu quero que busque a região dos 30 para que a gente tenha a possibilidade de comprar Bitcoin muito bem. Mas é o que eu quero. E, bom, o Bitcoin está pouco se lixando para o que eu quero. E a gente precisa ser verdadeiro em relação a isso. Outra coisa é que tem espaço para cair ainda pelo RSI. A gente sabe que a zona de suporte começa nos 50 e termina no 40. Então ele ainda tem espaço para dar mais uma voltinha lá embaixo. Esse candle aqui com esse volume muito grande me assusta. Porque ele deixa uma porcentagem interessante, né, como uma possibilidade disso aqui fazer um fundo duplo aqui nessa região e voltar a subir. Se isso acontecer, vale mais a pena operações de swing trade do que de hold, né? Eu acho que para mim comprar em 40 mil não é tão interessante assim, pelo menos não no quesito hold.
não atende às minhas expectativas e eu aguardarei um pouco mais. Mas talvez eu compre swing trade. Swing trade a gente não tem problema em botar para funcionar aí, certo? Segunda cripto. E aqui a gente encerra o que temos para dizer do Bitcoin. Então temos esse triângulo, atividade com triângulo, temos um topo possível se romper para cima em 48 e um fundo possível em 36. Então sabemos o que pode acontecer e até onde pode ir. Tá tudo bonito, tá tudo lindo. Injective. Cara, eu falei muito para vocês da Injective no início, né, para ficar de olho nela. Mas eu não falei em vídeo, eu falei muito em comentários no Instagram aqui e ali. Eu acho que foi um erro meu, poderia ter feito um vídeo dela, era interessante, ela entrou no meu radar um pouco lá atrás. E nesse momento, ela tá inviável, cara. Comprar aqui é loucura. Ah, Felipe, eu não tenho nada de Injective e eu quero comprar. Tu não acha que ela vai continuar subindo? Cara, ela pode, porque isso aqui é aquele processo que a gente falou. Engasgou, subiu, ela pode engasgar mais um pouco aqui, continuar subindo, ela pode. Só que ao passo que ela também não pode e volta a subir. E aí você tem aqui um processo de porcentagem elevada de risco. Já visto que você tem uma bela de uma divergência no RSI, onde o preço subiu, mas o RSI caiu. Então, é por sua conta e risco. Se você quiser comprar aqui, eu particularmente acho que não vale a pena. Eu prefiro comprar mais caro, numa vez que o RSI estiver lá bonitinho na sua zona de suporte, mesmo que isso implique comprar ela depois que ela fez mais uns 3 topos e está buscando aqui um suporte lá em 30 e pouco, que eu vou comprar dentro de um padrão onde tudo está sendo respeitado, do que comprar agora e não dormir em paz, porque dormir em paz é algo que eu priorizo muito, certo? E comprar Injective num cenário de resistência é pedir para não dormir em paz, certo? Que amanhã ela pode buscar aqui embaixo, de novo, a zona que ela rompeu e não retestou, certo? Em 15 dólares e tu vê 50% da tua posição ir pro saco. Prefiro não. Mas buscou essa zona aqui, que é a zona de suporte, que ela não retestou ainda como suporte, vale a compra, fica de olho nessa zona. Ela é uma cripto nova, então conforme ela subiu pra caramba, daqui a pouco alguém vai querer começar a fazer lucro nisso aqui. Então criptos novas a gente tem isso, certo? Ela começou a subir agora, né? Então a gente vai ter daqui a pouco gente executando esses lucros. Então parte de operar em cripto é ter paciência. O Wild, que agora já tá caindo pra caramba, buscou 4 e pouco e tá caindo aqui, mas é normal também, né? Muita gente fazendo lucro aqui. Eu falei dela pra vocês nesse fundo duplo aqui, cara. Falei aqui, quando ela fez esse fundo, ela fez esse engajo, quando ela rompeu isso aqui, eu falei pra vocês, estou de olho nisso aqui. E dito e feito, cara, ela entregou bastante lucro aqui pra gente, certo? Entregou belíssimo lucro. Pra gente tem mais pra entregar. Eu gosto da Wild porque, cara, o projeto dela é bom. Criada pelos donos do chat GPT, né? Pelo tal do Sen lá. Tem uma ideia muito boa. Tem uma noção muito usável. Então eu achei que, assim, é uma cripto que tem um sentido bem legal. Pode ser muito utilizada no futuro. Então eu gostei dela. Falei pra vocês estudarem, não sai comprando nada, estuda, vê se faz sentido pra vocês. E eu fico feliz de ter, né, pego ela em um bom preço, tá dando um lucro interessante. Mas e agora, Felipe? Bom, ela rompeu a 0,5 do movimento total que ela tinha feito até agora, que tá aqui em 3,15. Isso aqui não deve reverter tudo até amanhã. Provavelmente, quando a gente vê movimentos como esse, o que acontece? Dá esse pancadão pra cima, aí deixa um paviozão e fica no lenga-lenga aqui. Por quê? Esse lenga-lenga tem pessoas que acreditam que vai continuar subindo, que compraram aqui, ou aqui, ou aqui. E tem pessoas que entraram errado, que são os caras que compraram aqui e aqui, que estão na esperança de que o gráfico suba. Então, essa galerinha vai estar aqui, todo mundo chorando junto, certo? Pela belíssima decisão boba que tomaram. E aí, o gráfico vai ficar um tempinho andando de lado aqui, até decidir se vai subir ou se vai descer, porque é assim que funciona. Uma hora, ou a galerinha daqui de cima vai comprar mais, porque vai acreditar que é uma zona de suporte, ou daqui de cima vai desistir, vai vender tudo, e aí o gráfico vai cair. Se ele cair, a gente tem a zona que foi rompida, 2 dólares e 90, e a 0,5, 3 dólares e 15. São essas duas zonas que podem gerar o próximo suporte da Wild. Se você quiser adquirir a Wild, olhe esses dois possíveis valores aqui, porque talvez seja neles que o próximo suporte seja criado.
Nesse momento, a gente não faz nada, porque não existe comprar um candle desse aqui. Ou você comprou lá atrás, ou você não compra e é isso. Certo? Seguindo para a próxima cripto, a gente já falou da Injective, eu vou falar da... Não vou falar da Agabar. A gente tem perguntado muito da Agabar também. Herrera Hashgraph. Eu gosto muito da Agabar, eu acho que também é um projeto muito interessante. Aqui a gente tem o seguinte nela. A gente formou esse fundo aqui, eu acho muito difícil ele retestar esse fundo aqui de novo, mas se ele retestar, amigo, perde essa chance não. Buscou alguma coisa ali, próximo a 5 centavos é para você entrar sem dó, certo? A ideia é que isso não aconteça, sendo bem sincero. Esse aqui foi um fundo duplo formado, né? Na verdade é um fundo duplo, porque formou um fundo duplo e no fundo formou outro fundo duplo. Então a gente tem aqui múltiplas evidências de que essa região aqui dos 5 centavos não será mais tocada, certo? Depois disso, ela rompeu o topo anterior, o que em si já deu uma força interessante, teve uma execução, você vê que tem pavio para cima e tem pavio para baixo, mas ela está perto da próxima zona de resistência, certo? Que é aqui em 10 centavos. Já avançamos de falar, 10, 15, 20, 25, tudo isso vai gerar suporte, vai gerar resistência, porque são números inteiros. E agora, Felipe? Bom, agora a gente apela para a nossa famigerada Fibonacci e entende o seguinte. Compras na Agabar neste cenário aqui devem ser feitas sob duas circunstâncias. A primeira, se buscar esse topo aqui e rejeitar, 0,5 lá em próximo a 7 centavos. É uma ótima região para você adquirir, certo? A sua cripto. Se não romper, se ele romper, se ele buscar, tiver força suficiente para romper a zona dos 10 centavos, aí é só no reteste dos 10 centavos. Felipe, se romper, você acha que vale a pena eu comprar em 10 e segurar um pouquinho? Eu acho que é risco. Por quê? A gente não sabe se o rompimento é verdadeiro. E por não saber se o rompimento é verdadeiro, comprar no rompimento é sempre arriscado. Deixa eu colocar uma linha aqui na 0,5, apagar a Fibonacci porque está com muita informação. É muito arriscado toda vez você comprar rompimentos. Eu não gosto de comprar rompimentos. Por quê? Às vezes o rompimento é lindo, é verdadeiro. Tu pega aqui a máxima e vai embora. Às vezes ele dá um candle a mais acima, engana todo mundo, porque tem um monte de ordens aqui, certo? Deixa eu redesenhar para você entender. É basicamente o seguinte. Aí é mindset de trader. O gráfico veio e rompeu. No momento que rompeu, o que muita gente aprende nos livros? Quando rompe, você coloca a sua compra na máxima do candle que rompeu. Eu já li muitos livros que falam disso. Aí o gráfico rompe, ativa a compra de todo mundo que estava aqui. E aí o que acontece logo em seguida? Foi um falso rompimento. Ele devolve tudo. Então, para que você não caia nisso, o mais ideal é esperar o primeiro suporte após o rompimento. Rompeu, continuou subindo. Buscou um suportezinho, opa, é aqui. Às vezes o suporte não vai tocar exatamente próximo à zona, às vezes vai ser um pouco mais em cima. Mas fez um suporte, aí sim vale a pena você entrar, porque a gente vai entender como topo, como fundo ascendente, né? Um fundo maior do que o fundo anterior, certo? Então, para Agabar agora, esse é o mais interessante. Ah, Felipe, eu já comprei aqui atrás. O que você acha? Eu acho que você deveria holdar. A Agabar, ela tem um espaço interessante. A empresa não tem trabalhado muito. Eu não vou mentir para vocês não. Eu tenho acompanhado a Agabar e eu não tenho visto tanta coisa assim que me enche os olhos. Mas, cara, a gente está falando de uma cripto que do seu topo histórico caiu 90%. Se ela voltar para metade do movimento, digamos que você tenha comprado aqui, ó, lá em 6 centavos. Se ela voltar para metade do movimento, próximo ponto de resistência dela no semanal, tu já fez 300% de lucro. Eu particularmente tenho minhas dúvidas se ela vai voltar para o topo histórico dela. Mas algum lucro aqui a gente consegue pegar facilmente na Agabar, tá? Não esquece isso. Nossa querida e famigerada Ethereum, credo, deixa eu apagar tudo isso aqui. Tá consolidando o rompimento. Isso é ruim para a gente que quer comprar a longo prazo. Por quê? Olha que coisa feia. Ela retestou essa zona aqui dos 2.150 como uma zona de suporte e segurou.
E isso pra gente não é legal, né? Ela fez aqui um cup and handle invertido, rompeu, retestou, e para isso aqui voltar a subir semana que vem não custa nada, cara. Isso aqui é ruim pra gente. Por quê? Eu queria comprar Ethereum lá embaixo, eu queria pagar 2.000, 1.600 de novo em Ethereum. Então é bem provável que a gente não consiga ver isso, a não ser se o Bitcoin entrar em processo de suporte. Aí beleza, se não, amigo, vai doer isso aqui, vai doer bonito, porque ela vai voltar a subir, e aí a próxima zona aonde ela tem seu inimigo mortal é lá em 3.500. Inclusive aqui foi uma das operações mais tristes da minha vida. Um dia eu conto essa história pra vocês, lá em 3.500. E aí ela vai ter esse espaço para subir tranquila até lá. Vai ter esse espaço com a mais absoluta tranquilidade do mercado. Tendo aqui, pelo menos, a zona dos 3.000 como eventual resistência, né? Por ser a 786. Mas 3.000, né, normal também. 3.000, 3.500, 2.500, tudo isso vai gerar resistência para o gráfico. Então, pra gente, Ethereum não tá legal. Felipe, então tu acha que eu devo comprar aqui agora em 2.000 e pouco porque tá consolidando o suporte? Não. Pra mim tá caro. 2.000 e pouco tá caro. Se você pegou aqui, beleza. Se você pegou aqui, beleza. Ah, não tem Ethereum nenhum. Então, vê quanto que você tem pra investir em Ethereum. Felipe, eu tenho, sei lá, 20 mil pra investir em Ethereum. Então você pega lá 20% da sua mão e compra Ethereum agora. Se você não tem nada de Ethereum. E o resto você espera, sabendo que você pode comprar mais caro. Tá? Mas você vai comprar em uma zona de suporte gráfico. Isso aqui não é suporte gráfico. Isso aqui é suporte gráfico, beleza? Então entenda isso. Agora, você não tem nada de Ethereum, beleza, pega lá 20%, papum, jogou, show. Errado você não tá. É uma coisa que eu não faria com outras criptos. Mas Bitcoin, Ethereum, Matic, umas criptos que eu tenho visto trabalhar, eu faria uma coisa como essa, sim. Certo? Finalizando, Chainlink. Não, na real, eu vou finalizar com Chainlink, sim. Que vocês também me perguntaram bastante de Chainlink. Topo duplo, tem desenrolo. Topo duplo no semanal, vamos dar uma olhada aqui no diário. Fica mais bonito. Topo duplo, filho, é fim de festa. Topo duplo é fim de festa, consolidado ainda, porque perdeu o suporte. Topo descendente. A ideia da Chainlink agora é uma continuidade de baixa. Claro que a baixa que a gente está falando não é mais uma volta até 5. Para mim, é um retorno até a região dos 10 dólares no máximo. Por quê? Porque 10 é zona de suporte e resistência. Porém, existe esse evento aqui que aconteceu próximo aos 12 dólares. Então, para mim, região de 12 dólares até 10 dólares pode ser o próximo ponto de suporte da Solana. Da Chainlink. Então, se buscar essa zona aqui, tocou, segurou aqui, dali para mim, sem pena, sem dó. Aumentaremos as posições de Chainlink, que foi bonito, certo? E os próximos alvos dela continuam lá em 20 dólares, isso aí não alterou. Finalizando com a Atom, né? A gente vai falar um pouquinho da Atom também. O semanal da Atom ficou bonito demais. Ela fez esse fundo duplo que eu falei para vocês em vídeo. Falei, ó, tá consolidando um fundo duplo. Do fundo duplo até aqui, a gente botou 70%, certo? A gente botou 70%. Então foi belíssimas operações que nós fizemos aqui. E a gente justamente rompeu a zona dos 10. Nesse momento, se consolidar isso aqui como um rompimento verdadeiro e retestar a zona dos 10, a gente vai precisar ver a magnitude desse teste. Ou seja, se vai segurar legal 10 dólares. Segurou legal, aí amigo, 10 dólares é o melhor momento para compra. Por quê? 10 dólares também é uma zona de resistência, que segurou aqui como resistência, e aqui como uma zona de suporte. Então, se buscar aqui 10 dólares e segurar, é compra, não tem desenrolo. A gente está falando de um valor que anteriormente já atuou como suporte e como resistência. Então, é um valor a ser retestado de forma absurdamente linda. Outra coisa é isso aqui. Se retestar essa zona dos 10, pode dar uma invalidada ou pode ganhar força, perdão, para esse rompimento aqui. Só que o que está me deixando com medo dessa zona dos 10 é justamente isso aqui, essa linha de tendência que uniu esses topos aqui. Certo? Isso está me deixando com certo receio. Por quê?
Pra mim seria mais interessante se ele continuasse subindo a partir daqui e esse pavio para baixo tivesse sido reteste, que aí ele vai romper isso aqui, vai continuar alta e vai buscar as zonas de suporte anterior. Aí eu preferia comprar aqui próximo à zona dos 11, 12, porque eu compraria no reteste. O que tu tá falando aí, Felipe? Eu tô falando o seguinte: essa aqui é a próxima zona de resistência que ele vai tocar, $15. Eu preferia muito mais que ele subisse, aí depois buscasse a linha de tendência pela parte de fora, beleza? Região dos 11 e pouco. Seria muito mais saudável aqui. E aí sim ele ganhasse força para retestar a zona dos 15. Para mim isso seria perfeito, do que ele fazer um processo de queda para depois voltar a subir. Por quê, Felipe? Porque nesse processo de ficar aqui lateralizando em $10, pode confundir com rejeição dessa linha de tendência, ó. Rejeição dessa linha de tendência. E aí talvez alguns players de mercado podem olhar para isso aqui e pensar, cara, isso aqui é short porque rejeitou a linha de tendência que ele já tocou 2 vezes. E aí a gente teria uma força vendedora atuando no gráfico, jogando ele lá para baixo, pelo menos até a zona dos 8,50, que é a próxima zona de suporte. Isso para mim não seria interessante. Então eu preferia que rompesse verdadeiramente, né, até amanhã, fechasse acima, botasse mais um candlezinho e depois voltasse para fazer um reteste próximo da linha de tendência. Se isso acontecer, aí é o supra-suma. Eu vou vender muita coisa para comprar Atom, porque para mim vai estar num nível lindo de compra. Mas a gente precisa entender o que o mercado vai entender disso. Se rejeitar aqui, da forma que está agora, e voltar para 10, o mercado vai entender como um reteste de topo anterior ou vai entender como uma rejeição de linha de tendência? Então, por não saber o que o mercado vai entender na conjuntura, acho que vale a pena a gente observar um pouquinho mais. Vale a pena a gente ficar com um pouquinho mais de cautela aqui. Certo? Então a gente passeou por bastante cripto, tá dando 20 minutos de vídeo já. Fica de olho, tudo que eu acabei de falar para vocês. Então a gente tem zonas de compra, a gente tem zonas de venda, a gente tem coisas para ficar de olho, a gente tem operações de curto e médio prazo. Então tudo bem explicado nesse vídeo. E relembro ver o vídeo anterior que eu falei sobre como você reconhecer as criptos e boas oportunidades, né? Acho que esse é o mais importante de todos. Não comprem besteira para vocês não ficarem depois choramingando, certo? Perder dinheiro. E é isso. Qualquer dúvida, minha DM tá aberta no Instagram. Espero poder ajudá-los sempre. E se foi útil para você, manda esse vídeo para alguém. Qualquer dúvida auxiliar, cara, tem meu livro aí, tem 20 e poucos de vídeos lá, ainda tem que terminar alguns vídeos ainda para postar lá. Então tem muita coisa lá, certo? Não tem desculpa para você não sair desse bear market ou não sair desse processo. Bear market já saiu, né? Com muita grana no bolso, certo? E é isso. Valeu. Tamo junto.